Federal por Anápolis, uma liderança política importante do estado de Goiás, uma importante referência política do nosso estado, do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Deputado Rubens Ottoni, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Jairo Mendes, bom dia, professor Aires Cardoso. Satisfação poder estar com vocês aqui nesse espaço privilegiado de informação, de comunicação, de debate, que sempre discute os problemas mais importantes para a cidade e para o Estado. Uma honra estar com vocês. Para nós também é uma honra recebê-lo. O senhor entrou no estúdio quando nós discutíamos, eu e Afonso Lopes, o que aconteceu essa semana no Congresso Nacional. Derrubada de vetos que demonstraram fragilidade, para alguns, fragilidade do governo do presidente Lula. É isso mesmo? Há uma fragilidade, há uma desarticulação do Executivo com o Congresso Nacional? Não é uma desarticulação, Jair, é uma realidade. Nós temos um regime, um sistema político eleitoral no país que ele cria essa situação. O resultado da eleição para o Poder Executivo nem sempre é o mesmo resultado para o Poder Legislativo. E isso aí é uma realidade, nós sabemos. No Congresso Nacional, o presidente Lula não tem maioria. Então ele trabalha com muita habilidade e tenta, com a sua experiência política, poder avançar as matérias ali. E ele tem consciência, eu também tenho, nós temos a consciência, que nem sempre o governo vai ganhar todas as disputas no Congresso Nacional. Isso faz parte também da democracia, faz parte do jogo, ainda mais quando você não tem uma maioria dentro daquela casa. Então isso faz parte. É claro que o governo debate, discute, tenta convencer, e o exemplo é essa semana. Muitos vetos caíram justamente porque o entendimento da base majoritária no Congresso Nacional não bate com aquilo que é o pensamento do Executivo. Mas o presidente Lula já não foi assim mais ativo nessa articulação com o Congresso Nacional, já não teve uma presença mais expressiva, eu digo até presença física, chamando essas lideranças para conversar. O que o distanciou dessas conversas? Não, eu penso diferente, Jair. Aí já é uma opinião minha, mas eu vejo que é a realidade, mais próximo da realidade. O presidente Lula está focando na sua pauta prioritária, na medida que ele não tem maioria no Congresso e ele tem que negociar, ele tem que priorizar. Então, ele tem que ceder em algumas partes e poder jogar peso naquilo que ele julga estratégico. E aonde é a estratégia, aonde é a prioridade do governo? Discutir as matérias que às vezes a oposição ou parte da oposição quer, que é a matéria na área de costumes, que é aquilo que dá repercussão na rede social, ou discutir, por exemplo, a economia, que é estratégico para o governo. Eu estou convencido que para o Executivo a prioridade é discutir a economia. E o presidente Lula está fazendo isso. Naquilo que diz respeito à economia, ele está priorizando, está se esforçando, está se dedicando e está fortalecendo o seu interlocutor principal, que é o ministro Fernando Haddad. O restante, isso você vai negociando com o Congresso até para poder justificar essa mediação executiva e legislativa. E nesse aspecto, dentro dessas prioridades, o senhor considera que o governo é vitorioso? Sim, porque a reforma tributária, que é um debate aí de mais de 30 anos no país, por incrível que pareça, num governo onde o presidente não tem maioria no Congresso, sabidamente não tem, consegue avançar esse debate. E essa reforma tributária ela é muito importante para o nosso país. É uma reforma para garantir, inclusive, recursos para as políticas públicas nos municípios e nos estados, sem necessariamente aumentar os impostos. Para isso, como é que você aumenta a arrecadação sem aumentar impostos? Só combatendo a sonegação, a inadimplência, a fraude, e é isso que está sendo feito com a reforma tributária. Está demorando muito a regulamentação. Nós aguardamos por muitos anos a reforma tributária. Eu me lembro que, numa determinada época, ela avançou bastante, sob a sua coordenação e do então deputado federal Ronaldo Caiado. Naquele momento, tínhamos a impressão de que a reforma sairia e não saiu. Desta vez, saiu. Agora, a expectativa é quanto à regulamentação, que está demorada e me parece bem complexa, com muitos artigos, com muitas contradições em torno desse arcabouço.
Mas eu estou convencido que ela se estabelecerá dentro do prazo previsto, que é o ano de 2024. Era isso que nós gostaríamos. Porque quando começa a conversar uma reforma tributária, só a expectativa da reforma tributária, ela já gera uma movimentação positiva para a economia. E os dados deste ano já demonstram. Nós votamos a reforma tributária, aprovamos a reforma tributária no final do ano passado, mas mesmo sem a regulamentação e ela entrar em vigor, só a expectativa e o rumo que foi dado para o governo já atrai inúmeros investimentos internacionais para o nosso país. E os números da arrecadação de janeiro, fevereiro, março e abril já demonstram isso de maneira positiva para o país. Então eu vejo que a regulamentação, agora nós já iniciamos o debate da regulamentação, já estamos na fase das audiências públicas, ouvindo a sociedade, recebendo as sugestões, fazendo a negociação, e o governo vai ter que negociar com a oposição, não vai ser do jeito que o governo quer, mas eu estou convencido que mesmo tendo que negociar e negociando muito e cedendo vários pontos dessa regulamentação, ainda assim será muito positivo para o nosso país. O governo tem sido elogiado nessa iniciativa de criar várias comissões e subcomissões para participar através de audiências públicas dessa discussão sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse é um aspecto positivo. Não tenha dúvida nenhuma. E assim faz com que possa criar as condições para aperfeiçoar as matérias e fazer a negociação. Nós temos que ter a noção que nós estamos numa democracia, o Poder Executivo não pode impor a sua verdade, tem que negociar com o Poder Legislativo, mas ao mesmo tempo tem que ter o seu rumo, tem que ter o seu jeito de administrar. E é essa mediação que vai criar as condições para os avanços numa área tão importante como da economia. Deputado Rubens Ottoni, a sua presença aqui nos permite até esclarecer uma questão ou discutir um tema que faz parte da pauta nacional. A nova realidade do Congresso Nacional, dessa relação com o Executivo, a partir de emendas impositivas. Hoje, o Congresso Nacional tem sob seu domínio mais ou menos 50 bilhões de reais em forma de emendas impositivas que deputados e senadores podem destinar aos seus estados. Esse novo modelo de relação mudou também essa correlação de forças executivo-legislativo, deputado Rubens Ottoni? Não, eu vejo que este modelo de o Poder Legislativo ter cada vez mais controle sobre o orçamento, ele se intensificou no último período, no último mandato de presidente da República, onde o Congresso Nacional conseguiu fazer, através de negociação com o Executivo, garantir uma grande fatia do orçamento para ter o controle do Legislativo. De um ponto de vista, você pode falar que isso é positivo, porque os deputados, e eu como deputado posso defender, porque o deputado está próximo da base, ele sabe o que precisa, então ele pode encaminhar aquilo que é necessário para o município ou para o Estado. Mas tem uma questão que precisa ser mediada, que precisa ter um equilíbrio. O Executivo precisa ter recurso mínimo para garantir as políticas públicas. Porque o deputado ele pode falar, eu posso falar, olha, eu quero uma ação para tal lugar. Mas a política pública mais geral, às vezes não é aquilo que... Ela já está comprometida. Está comprometida. E ela também, ela vai a partir de outros critérios, e critérios de visão mais macro, de estudo mais profundo, mais aprofundado. Então é por isso que tem que haver uma mediação. Então não se pode conceber que o Executivo tenha todo o controle do orçamento e o Legislativo não participe disso, mas ao mesmo tempo não dá para que haja uma distribuição aleatória dos recursos do orçamento através do Poder Legislativo, sem levar em conta as políticas de cada área, da área da educação, da área da saúde, da ação social, do esporte, da cultura, do lazer, da infraestrutura, que são áreas que já estão, como você disse, comprometidas, planejadas e que precisam ser atendidas. Pois é, no passado nós ouvimos muita reclamação a respeito do engessamento do orçamento. E o que os economistas andam dizendo ultimamente, técnicos, pessoas que entendem bem de contas públicas, que esse nível de engessamento chegou a um ponto que em 2026 o governo pode ficar travado. O aumento das despesas públicas é citado como um elemento muito importante dentro desse contexto. E citando, inclusive, as emendas, que chegam a 50 bilhões, emendas impositivas. Esse é um desafio que nós temos já estamos fazendo o debate, a discussão. Isso passa, evidentemente, por essa correlação de forças no Congresso Nacional e passa pela mediação, pelo diálogo com quem dirige a mesa diretora, né? Sabidamente, hoje, nós temos um presidente da Câmara que não é alinhado com o presidente da República, mas mesmo assim
há um diálogo e uma discussão para poder fazer com que as coisas caminhem, mas nós precisamos ter um diálogo, um entendimento entre poder legislativo e poder executivo que permita fluir mais, atender às demandas do planejamento geral do orçamento e, de maneira democrática, atender também às necessidades e demandas, reivindicações, encaminhamentos dos deputados e senadores. E o controle desse dinheiro lá na ponta, deputado Rubens Antônio, foi melhorado? Eu cito aqui um caso que eu li essa semana no jornal. O deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso, é um dos acusados pela morte da vereadora Marielle Franco, ele destinou 7 milhões de reais para uma ONG que é investigada por desvio de dinheiro público. Claro que essa é uma exceção, mas eu pergunto ao senhor se, diante desse montante que é significativo, melhorou-se o controle desse recurso lá na ponta? O controle é cada vez mais rígido, mas não quer dizer, como você disse, você citou um caso e com certeza tem outros que extrapolam, que passam, ou que às vezes até estão sendo investigados. Nesse caso, esse caso está sendo investigado. Está sob investigação. Está sob investigação. Só que ainda não tinha sido concluída a investigação, mas está sob investigação. Mas o Tribunal de Contas da União é cada vez mais rígido no controle. Cada vez mais rígido no controle, no acompanhamento do Executivo, no acompanhamento do Legislativo. Essa é uma verdade. Agora, isso não garante, e é por isso que esses mecanismos de corregedoria, eles precisam ser cada vez mais aperfeiçoados e tem que dar toda a força para que eles atuem com independência e que tenham credibilidade para fazer o seu questionamento. A emenda PIX, por exemplo, é possível fazer o controle se ela cai na conta do prefeito e ele pode fazer o que quiser com aquele recurso? O controle é sobre o município. Tem o controle, Tribunal de Contas dos municípios. É o controle, porque o município é verdade que o prefeito ele tem o direito de aquela emenda ele destinar, destinar para o que ele quiser. Qual que é a diferença da emenda que eu mando para um município para a educação? O prefeito sabe que aquele recurso tem que ser usado na educação. Ele vai fazer um plano de trabalho na educação. A emenda PIX chega para o município, o prefeito tem o direito de poder usá-la em qualquer área da administração. Mas para usar, ele tem que fazer o plano de trabalho e vai ter que prestar conta daquele plano de trabalho. A única coisa, a diferença é que ele pode escolher se vai colocar na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Isso é do direito dele. Mas o plano de trabalho e a prestação de contas, ele tem que fazer, senão vai ser penalizado. Eu vou citar aqui um exemplo que me chegou, que eu achei bastante interessante, do senador Jorge Cajuru. Numa entrevista aqui mesmo, na nossa emissora, ele disse que põe os seus assessores para acompanhar lá na ponta a destinação desses recursos, dessas emendas. Claro que é uma iniciativa dele e cada um pode fazer o acompanhamento da melhor maneira que julgar. O senhor, pessoalmente, como deputado federal, como o senhor acompanha a aplicação desses recursos? Primeira coisa, eu faço o encaminhamento das minhas emendas a partir de sugestões, até fazendo um filtro inicial das necessidades e das reivindicações do município. Esse é um primeiro processo. Eu gosto de ouvir, o pessoal encaminha as sugestões, até porque são inúmeras as sugestões e eu trabalho com o estado inteiro. Eu fui votado nos 246 municípios do estado. Então eu recebo reivindicações e aí eu peço para o pessoal apresentar. Esse é um primeiro filtro. Aí eu analiso, não, isso aqui é uma coisa que... a minha avaliação é que isso aqui não é urgente, pode esperar um pouco mais, isso aqui não é importante. Esse é o primeiro filtro. Quando eu encaminho para a prefeitura, eu tenho o interesse que as lideranças que me acompanham naquele município saibam do recurso que eu encaminhei para o município, porque a primeira coisa, eu interesso que seja divulgado o recurso e, evidentemente, na medida que é divulgado o recurso, acompanhem a execução do recurso. Então, quem acompanha não é nem minha equipe que vai sair de Brasília para ir lá. Não, é o pessoal que já está lá no município. Ó, chegou 200 mil reais aí para a saúde, acompanha onde vai ser gasto. São pessoas ligadas ao senhor. Ligadas, e da comunidade, da própria comunidade. Às vezes nem é pessoa ligada a mim, mas pessoas que sabem do nosso trabalho, da nossa seriedade, do nosso compromisso com os municípios e mandam a reivindicação para mim. De repente, uma igreja, um representante de lideranças religiosas no município. Encaminhar, nós estamos precisando de um recurso aqui para atuar na área da ação social. Eu mando um recurso para a prefeitura para aquela ação social. Não vai ser o meu assessor que vai sair de Brasília para poder acompanhar se aquela ação social está sendo desenvolvida pelo município. Eu mando o recurso,
aviso à comunidade, dou visibilidade e o pessoal que pediu vai acompanhar no município. A cobrança é muito mais eficiente, né? E muito mais perto ali da realidade. O senhor nunca teve uma decepção com esse recurso que chegou na ponta? Não, muitas vezes, eu já tive muitas vezes recursos que eu encaminhei para o município e que o prefeito, a administração não conseguiu viabilizar. Até porque o plano de trabalho não foi feito de maneira adequada com aquilo que deveria o recurso atender. Então já tem até uma fiscalização preliminar. Aquele plano de trabalho não atendeu a prerrogativa daquela emenda, a emenda não foi nem executada. Eu já tive muitas vezes, perdi recursos, mas paciência, aí esse recurso volta para o cofre da União. Eu é que perdi o direito de fazer a indicação que eu gostaria, mas acontece. Bom, o prefeito Roberto Naves, sabemos, não é do seu grupo político. O senhor não é o seu parceiro político, não é um aliado seu. Mas a cidade de Anápolis o é. Esse critério o senhor leva em consideração se o prefeito é aliado ou não? Eu falo exclusivamente do caso de Anápolis, que é do nosso interesse. Vale para o estado inteiro, mas de maneira especial para a cidade de Anápolis. Anápolis serve como referência para o que eu faço no estado inteiro. O meu trabalho não depende de partido político. Todo mundo sabe o meu partido, a minha posição firme na defesa daquilo que eu acredito, mas eu faço política não apenas para quem vota em mim, não apenas para quem está ao meu lado. Faço política para atender às necessidades da população, para ser útil, para contribuir no bem comum. E nesse sentido eu atendo todos aqueles que me procuram, todos aqueles que veem no nosso trabalho uma oportunidade de fazer o bem no seu município ou até no estado. Então o exemplo de Anápolis, o exemplo do governo de Goiás, onde sabidamente, Jairo, o governador também não é um aliado político, eu sempre faço questão de todo ano, quando vai se fazer o orçamento, vou fazer a distribuição das emendas, faço questão de fazer uma visita ao prefeito de Anápolis. Ao governador do estado também, governador Ronaldo Caiado, para ver dele quais as demandas e em que eu posso ser útil. É assim que eu faço política. Eu faço política, tenho meus posicionamentos, na hora do debate eleitoral eu tenho meu posicionamento, discuto, debato, mas eu tenho a consciência da minha responsabilidade. E trabalho o prefeito Roberto Naves pode dar esse testemunho. Mas foi assim também em outros prefeitos. Pedro Sayum, que disputou a eleição comigo. Eu disputei a eleição com Pedro Sayum. No outro dia eu estava na prefeitura me colocando à disposição para ser útil. Os critérios eram diferentes, né? Hoje o dinheiro tem um montante mais significativo. Mas nós temos questões importantes. Por exemplo, no governo do Pedro Sayum, eu que disputei a eleição com ele, trabalhei em Brasília e garanti o Instituto Federal para Anápolis e o Parque da cidade numa negociação com a Valec. 2 obras importantíssimas que ficaram para a história da cidade. Tá certo. E hoje, o que foi prioridade dentre as suas emendas? Eu sei que são muitas, mas dentre as suas emendas, qual foi a prioridade para Anápolis, deputado? Nós temos trabalhado várias frentes aqui de ajuda, ouvindo, como eu disse, o prefeito, ouvindo a Câmara Municipal. Então, neste último período, nós garantimos um recurso importante para poder ajudar o município a resolver um problema do mercado municipal na Vila Jaiara, que aquele feirão acabou desestabilizado e foi feito um projeto para poder fazer um mercado municipal lá. Eu garanti o recurso federal, já está na conta da prefeitura. Também uma reivindicação feita na área da saúde para construir um centro de atendimento aos diabéticos também. Era uma reivindicação antiga que nós colocamos o recurso à disposição. Uma outra reivindicação também que nos foi apresentada através da Câmara Municipal e lideranças da área do esporte, que é a reforma do estádio Zeca Puglisi para atender o esporte, o futebol amador, também nós colocamos essa emenda importante. Então assim nós vamos trabalhando dessa forma, recebendo as reivindicações, encaminhando, tentando atender ao máximo essas necessidades do município. Deputado, nós estamos aí no meio de um processo eleitoral, né, em que o seu partido tem um candidato, o deputado estadual, Antônio Roberto Gomide. Na última rodada de pesquisa, essa pesquisa foi feita a pedido da Rádio São Francisco. O deputado Antônio Gomide tinha 38% e Márcio Corrêa 10%. A última pesquisa que temos conhecimento, ela foi realizada pelo Opção Pesquisas, em que Antônio Gomide continua com os mesmos 38% e Márcio Corrêa saltou de 10% para quase 25%. Esse número, na sua visão, demonstra uma estagnação, acendeu sinais no PT,
sinais de alerta no seu partido? Não, de maneira nenhuma. E vai aparecer mais pesquisa, né? Vai aparecer, a cada semana teremos 1, 2 pesquisas e a oscilação é normal. Então, aí chega uma outra pesquisa, aí alguém vai falar, a pesquisa é essa, é aquela. E a gente trabalha com muita tranquilidade, e a experiência tem que valer para alguma coisa. A experiência nos... Os anos de estrada. Exatamente, a experiência nos mostra que as oscilações elas são normais, as pesquisas elas tiram uma fotografia de um determinado momento e nós temos que trabalhar na média. Temos que trabalhar nessa média, nós temos pesquisa mostrando que nós estamos com 43%, mas nem por isso nós vamos falar, então é essa a realidade. Mas, então nós temos que trabalhar numa média das pesquisas. Agora a pesquisa é muito importante. A pesquisa é importante para quê? Para nos orientar naquilo que nós temos que trabalhar. Eu estou convencido que as pesquisas aqui em Anápolis, todas elas, aí, independente de qual seja, se o número está maior ou menor, ela está mostrando que o eleitor, ele quer discutir a cidade. O eleitor não está preocupado com a discussão de polarização, de ideologia, de questão de costume ou não. O eleitor está querendo saber o que você vai fazer aqui para a minha cidade. A questão da saúde. Como que você vai resolver a questão da saúde, da educação? Você vai dar atenção para a cultura, vai dar atenção para o esporte? Como que você vai trabalhar a questão da infraestrutura? Aí o eleitor está preocupado ele quer melhorar a cidade. Se ele tem um questionamento da administração, ele não quer entrar numa aventura. Ele fala, não, eu não posso entrar numa aventura, eu quero entrar numa coisa sólida. Numa coisa que eu tenha segurança, independente de partido político, eu quero ter uma segurança daquilo que vai ter no período. Acho que todas as pesquisas estão mostrando isso. Mostrando que o eleitor não está preocupado com partido, com disputa ideológica, com disputa nacional. Estou preocupado com a cidade de Anápolis. Todas as pesquisas estão mostrando isso. Talvez por isso, deputado, o número grande de indecisos ainda? Sim, por isso o grande número de indecisos e por isso que o Antônio Roberto Gomide em primeiro lugar na pesquisa. Porque se fosse disputa ideológica, disputa de partido, talvez ele não estivesse em primeiro lugar. Por que ele está em primeiro lugar em todas as pesquisas? Porque o pessoal está discutindo a cidade e vê nele um modelo de um administrador que deu certo, independente de partido político. Alguém que já foi testado, que foi demonstrado na prática que tem capacidade, que conhece a cidade como ninguém. Então, esse é um exemplo de que a população está preocupada e querendo saber dos candidatos o que ele pensa para a cidade. Deputado Rubens Ottoni, o senhor acha possível desatrelar no município essa polarização que acontece em nível nacional? Não depende da gente. A polarização ela é natural e a disputa eleitoral numa cidade que tem 2 turnos, é natural que quando não tem polarização, você leva para a polarização no segundo turno. Agora, o que eu vejo é que o eleitor ele não leva esse critério na definição do seu voto. E eu digo a eleição municipal ela tem uma dinâmica diferente. A dinâmica de pensar o lugar que ele vive. E é isso que vai ser o centro. Agora, que outras influências terão? Claro que terão. Tem a influência partidária, tem a influência da polarização nacional. Tudo entra no jogo. A influência do governo do estado, tudo entra no jogo. Agora, o que eu estou convencido é que a eleição municipal, e mais do que nunca essa aqui em Anápolis, hoje, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo no município, ela será centrada nos problemas da cidade e no destino que nós daremos para a administração municipal. O que o senhor quer dizer quando o senhor faz essa referência à circunstância que nós vivemos aqui no município? O questionamento que a cidade tem feito a respeito da administração municipal. As pesquisas estão demonstrando isso. As pesquisas mostram que há um descontentamento com a atual administração e em diversas áreas de segmento. Então, essa situação, ela pede, e é esse o recado que o eleitorado está dando nas pesquisas, que ele quer mudança. Mudança no estilo de administração, mudança na orientação. E aí é que precisa discutir qual é o modelo. E aí, o grande questionamento, e que as pesquisas estão mostrando também, que o eleitorado está preocupado. E aí o Aires já colocou aqui, talvez um dos motivos ainda ter muita gente em dúvida, porque o eleitorado não quer entrar numa aventura. Ele não quer entrar numa aventura. Sei lá o que vai dar. Isso aqui é contra a prefeitura, é oposição, não concorda com esse modelo, mas vai levar para onde? Aí ele está com uma interrogação, fala, mas eu vou entrar numa aventura, vou entrar aqui numa situação que eu não sei aonde vai ser dado, por isso que eu vejo que nesse ponto também Antônio Roberto Gomide leva vantagem.
leva vantagem porque ele já foi testado e, independente de partido político, administrou com diálogo, com entendimento, com respeito a todas as lideranças, chamou todos para poder participar. A cidade de Anápolis, naquele momento, viveu o seu melhor momento na história, seja do ponto de vista político, econômico, social. Então, isso também, para mim, é uma referência para o eleitorado na hora da escolha. Na eleição passada, em 2022, todos esses elementos estavam praticamente colocados. Praticamente os mesmos elementos estavam colocados e Antônio Gomide perdeu a eleição. Por que será diferente agora? É porque tem, naquela eleição, e ela não está tão distante assim para a gente poder fazer uma boa reflexão, ela estava contaminada por essa questão nacional. Estava contaminada por essa polarização. O peso da polarização foi muito maior, né? E, nesse sentido, acabou fazendo um jogo de tudo ou nada. E, naquele momento, Jair, aconteceu um fenômeno que foi, devido à polarização nacional, conseguiu-se fazer, no segundo turno, unir todas as forças políticas contra o Antônio Roberto Gomide. Esse não é o caso dessa eleição. Por quê? Porque as pessoas viram que não foi um bom caminho. Esse caminho foi testado e não deu certo. A população não tá satisfeita com o resultado. Então, hoje não existe essa união dessas outras forças, todas no enfrentamento a Antônio Roberto Gomide. Pelo contrário, muitas dessas lideranças estão ao lado de Antônio Roberto Gomide e nós iremos para uma eleição não apenas com o PT. Naquela eleição, você vai perceber que naquela eleição foi chapa pura do PT. O PT com a candidatura a prefeito e candidatura a vice. Não porque o PT quisesse, mas porque não houve condição de se fazer uma aliança, diferente de hoje. Hoje nós já saímos de cara PT, PCdoB e PV na federação e já estamos num diálogo avançado com o PSD de dado, com o PSB de bola, com o PDT, com Solidariedade, partidos que estão discutindo. Evidentemente que ninguém resolveu, porque isso se resolve na convenção, mas o cenário é totalmente diferente e nós temos um amplo diálogo ainda a ser feito, inclusive com outras siglas partidárias que já estão nos procurando. A pergunta minha era justamente sobre essas conversas, essa conversação, deputado. Ontem eu tive fazendo a cobertura de um evento aqui em Anápolis, onde estava presente o secretário para Assuntos Parlamentares do Ministério da Justiça, o ex-deputado federal Elias Vaz, e eu questionei ele sobre isso. Ele, se tinha essa possibilidade, ele foi enfático em falar que a única possibilidade que não tem é caminhar com um partido de ultradireita. Mas, assim, eu até falei que o PSB participa de forma efetiva no governo do presidente Lula, com ministérios, com secretários, e se não poderia haver, porque ele tem candidatura na cidade, que é do vereador Lisier, que foi dos quadros do PT, e eu perguntei para ele justamente isso, a que ponto o diretório municipal tem um apoio para essa decisão, a que ponto o pensamento dele como deputado, como presidente estadual, e se não poderia vir uma informação de cima para baixo para que abandonasse a candidatura e caminhasse, principalmente com o projeto de vocês. É uma das conversas que está mais adiantada, é o PSB? O PSB é um partido que nós temos um carinho muito especial. O PSB não apenas está no governo federal, como tem um vice-presidente da República. Né? Joga um papel estratégico no nosso governo federal e nós temos um excelente diálogo com o PSB aqui na cidade de Anápolis, com o PSB estadual, aí citado aí pelo nosso presidente, o Elias Vaz, que foi deputado comigo, tem um excelente relacionamento com ele. Então nós trabalhamos isso de forma muito respeitosa, como você disse, o PSB apresentou um nome que é legítimo, né? O vereador Lisier, que eu tenho o maior apreço e respeito por ele. Então, e nós vamos respeitar essa candidatura. Agora, nós estamos no diálogo com o PSB, mostrando que, na medida que o PSB tem um entendimento que é um melhor caminho, uma composição conosco, nós estaremos totalmente abertos para poder fazer esse diálogo, essa intermediação, mas começando no diálogo aqui no município, respeitando as lideranças do município, dialogando com o Estado, e lá a nível federal vai ser apenas para poder legitimar aquilo que haja concordância. Eu sou daqueles que têm um entendimento que não adianta fazer as coisas de cima para baixo. Então, eu tenho relacionamento com o presidente do PSB nacional, o Carlos Siqueira, eu tenho convivi com esse pessoal há 20 anos lá em Brasília, então eu tenho facilidade de dialogar, mas eu quero dialogar aqui.
e queremos respeitar o encaminhamento que está sendo dado. Mas no momento que o PSB falar assim, olha, nós tentamos a candidatura aqui, mas estamos achando que podemos fazer um diálogo, nós já sinalizamos que estamos de portas abertas para discutir com as lideranças do PSB aqui na cidade de Anápolis. E depois, evidentemente, buscar o aval do Estado e o aval nacional. Deputado, como última pergunta, eu gostaria de voltar a um tema nacional. O senhor e a deputada Adriana Costa foram os únicos parlamentares goianos que votaram para a preservação do direito da saidinha de preso. Por que o senhor considera importante essa saidinha de preso? Olha, primeiro, colocar a coisa na realidade. Não é que nós defendemos, é o que existe na legislação. Quem estava trabalhando para mudar é quem estava querendo acabar com a saída provisória, né? Saidinha é até um termo pejorativo, é a saída provisória. E você falou, só você e a Adriana Costa que votaram a favor. Eu atribuo que não é porque só nós dois que defendemos. Tem mais gente que defende, só que ficou constrangido de poder colocar a cara na defesa. Por quê? Porque tem pressão da rede social, tem pressão de tentar desgastar, de fazer um debate pejorativo. Eu não tenho medo disso. Então eu faço enfrentamento, trabalho com a minha consciência e trabalho com aquilo que eu julgo o mais importante. Eu defendo uma proposta, a proposta que eu defendo, que deve prevalecer a saída provisória de presos, é continuar com aquilo que já existe na nossa legislação, que inclusive é defendida pela maioria das organizações de policiais penais. Os policiais penais, a maioria das suas organizações, defendem que haja saída provisória. Essa proposta é defendida pela pastoral carcerária da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. É isso que nós defendemos, que é o quê? É um trabalho para tentar a ressocialização, a reinserção daquele que é preso. E aí o pessoal faz de maneira pejorativa na rede social para tentar confundir. Porque é um absurdo, porque aí vai pôr o preso aí, soltar esses caras para ficar roubando na rua. Não pode. Aquele que está em regime fechado não pode ter, ele não tem direito à saída provisória. Saída provisória só tem direito quem está no regime semiaberto. Aquele que é semiaberto já está no meio da população o dia todo, ele só volta à noite para dormir no presídio. Então é uma situação que o pessoal, ao invés de ajudar a conscientizar, a informar, trabalha com a desinformação para constranger aqueles que estão votando. E eu não tenho medo disso. Então eu voto com consciência, com firmeza naquilo que eu acredito. Respeito os que pensam diferente, mas eu vejo que a saída provisória ela já estava na nossa legislação, e ela ajuda na ressocialização, na aproximação do preso para ele voltar ao convívio normal da sua família. Eu peço, senhor, para mais uma pergunta que é feita por um amigo seu e amigo meu, Castro Alves Ribeiro. Ele faz a seguinte colocação: o senhor gostaria que o presidente Lula viesse a Anápolis na campanha do Antônio Gomide? O senhor faria o convite ao presidente para que apareça no rádio e na TV pedindo voto para o Gomide? Pergunto isso porque o Hélio Lopes usará o Marconi e Márcio Correia usará Bolsonaro. Grande abraço, não apenas ao nosso amigo Castro Alves Ribeiro, mas foi meu professor. Colégio São Francisco. Colégio São Francisco, tem o maior apreço por ele sabe disso e a toda a sua família, né? Com toda certeza, professor Castro, a participação do presidente Lula será muito importante, porque ele representa aquilo que houve de melhor para a cidade de Anápolis nos últimos períodos. Foi na época do governo do presidente Lula, do governo do PT, que Anápolis recebeu a maior gama de recursos que possibilitou os maiores investimentos nas áreas estratégicas da educação, da saúde e da infraestrutura, colocando Anápolis numa situação competitiva, não apenas no cenário do estado de Goiás, do Centro-Oeste, mas no cenário brasileiro, garantindo toda essa obra do contorno de Anápolis, garantindo a obra da Ferrovia Norte-Sul, garantindo ações estratégicas com as unidades básicas de saúde, com o Instituto Federal na área da educação, com creches em toda a cidade, tudo isso recursos na área, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então o presidente Lula será estratégico. É claro que o presidente Lula, com as tarefas que ele tem, é muito pouco provável que ele tenha condição de ir em algum município para fazer campanha presencial, mas naquilo que nós pudermos usar do ponto de vista
do ponto de vista da campanha eleitoral, seja no rádio, seja na televisão, com toda certeza teremos o presidente Lula ao nosso lado. Deputado Rubens Ottoni, agradeço ao senhor pela gentileza dessa vinda aqui, nesse espaço, debatendo aqui abertamente os temas que são colocados para o senhor. Agradeço a ex-vereadora Geli Sanches, que está aqui conosco, que possibilitou essa entrevista. Um abraço, muito obrigado, boa sorte, até uma próxima, deputado Rubens Ottoni. Grande abraço, Jairo, Aires, a todos aqueles que nos acompanham, parabéns a vocês pelo excelente trabalho de jornalismo. Tá certo. Muito obrigado. São 8h07. 105,7. Notícia com a marca da credibilidade. Você está ouvindo o Manhã 105. Jornalismo de responsabilidade. Compromisso com a verdade. Aqui, o foco é a notícia. Analistas políticos com olhar clínico e imparcial. Repórteres esportivos que dão show de bola, fazendo a diferença na sua manhã. Profissionalismo e dedicação máxima para trazer a você, ouvinte, aquilo que faz a diferença no seu dia a dia. Na 105 FM, a sua voz tem vez. Pelo nosso WhatsApp 9623-1057. Manhã 105, com o ícone do jornalismo goiano, Jairo Mendes. Chegou a hora de expandir seus horizontes com o Congresso Empresarial Goiano em Anápolis. O Conego, de 14 a 16 de junho, no Centro de Convenções. Os melhores palestrantes do Brasil. 30 horas de imersão empresarial em 3 dias de evento. Feira de network e empreendedorismo. Rodada de negócios. Mentorias empresariais exclusivas. Espaço de massagem. Brinquedoteca. Espaço de realidade virtual aumentada. E jantar de network com acesso aos palestrantes e mentores. Conego Anápolis, transformando ideias em realidade. De 14 a 16 de junho no Centro de Convenções. Programa Moloco, de segunda a sexta às 10 da manhã, na sua 105 FM. Moloco. Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Cicobi e suba junto. Cipag. Transforme seu lar com o sabor e praticidade dos produtos Arte Trigo. Experimente nosso exclusivo pão de queijo gourmet e a novidade Peta, disponível com ou sem queijo. Perfeito para qualquer hora. Disponíveis nos melhores supermercados de Anápolis, Goiânia e agora também em Brasília. Arte Trigo, facilitando seu dia a dia com qualidade e sabor. Visite uma de nossas lojas e descubra mais. Histórias deliciosas começam com ingrediente especial, os produtos Rancheiro. Você sabia que a rosquinha de coco Rancheiro é a mais vendida no Brasil? Uma tradição de sabor que faz parte de inúmeras histórias. E tem mais, os recheados Rancheiro são uma experiência única a cada mordida. E não podemos esquecer das wafers Rancheiro, perfeitas para aqueles momentos de prazer irresistível. Além disso, nossos cafés são a combinação perfeita para acompanhar essas delícias. Experimente o sabor autêntico de um café enquanto desfruta dos nossos produtos. Descubra o prazer de criar memórias com verdadeiro sabor Rancheiro, porque quem tem história tem mais sabor. Rancheiro, onde cada mordida é uma viagem de sabor e cada gole é uma história para contar. Papo reto, música e informação para você que quer mais. De segunda a sexta, às 5 da tarde. A 105,7 está à disposição para as demandas populares. Ouça, ligue, participe. São 8h11. Tem aqui algumas repercussões da entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni, que esteve conosco até agora há pouco. O professor Erquibaldo comenta... parabéns, Jairo Mendes, as suas interpelações nos representam como comunidade, entrevistando pessoas e situações certas, na hora certa, sem ativismo e bandeira. Por essas e outras, a audiência da emissora só aumenta nesse horário. Professor Erquibaldo Ferreira. Erquibaldo, um abraço, muito obrigado. Nós fazemos aqui o possível para
atender a expectativa do nosso ouvinte. Sem bandeiras, como muito bem disse o senhor. E ele acrescenta, o deputado resumiu o pensamento anapolino, descontentamento. A pergunta do Castro eu fiz e apresentei ao deputado Rubens Ottoni. Tem um comentário aqui também do Leandro Garcia, dizendo o duro é votar a favor dos tributos contra os contribuintes, como o DPVAT. E uma outra manifestação de ouvinte, eu não tenho aqui o nome desse ouvinte, ele dizendo, eu tenho certeza que em Anápolis a disputa será entre direita e esquerda. É o Castro que está dizendo isso. Então tá, um abraço, muito obrigado, Castro Alves Ribeiro, muito obrigado aos ouvintes, a todos que neste dia de feriado, de Corpus Christi, todos que acompanham a nossa programação. 8h12. Jair, ontem nós tivemos esse evento que eu acabei citando com o deputado federal Rubens Ottoni, com a presença do ex-deputado federal Elias Vaz, uma entrega de uma emenda de quando ele era deputado ainda, ele tinha feito essa emenda para Anápolis, a pedido do vereador Jackson Charles, ele veio fazer a entrega de um veículo para... Na verdade, vai ser a emenda total são 2 veículos, 9 notebooks e aparelhos de EPI, né, que seria colete balístico, pistola taser, spray de pimenta. E já ficou definido, o vereador Jackson Charles tinha pedido até prioridade para que um veículo e os computadores fossem direto para a DEAN. Conversou com o delegado regional, Dr. Fábio Vilela. Então, o primeiro veículo e os 9 notebooks vão para a DEAN para auxiliar a delegada da Delegacia da Mulher, Isabela Joy, na questão da causa da violência doméstica, né? Como é uma causa que ela mesma confirmou ontem, vem aumentando bastante, então esses recursos serão muito interessantes. E o segundo veículo vai ficar à disposição da terceira regional aqui de Anápolis, a cargo do Dr. Fábio Vilela, depois da destinação a esse veículo. Mas já foram entregues os veículos, estão esperando apenas trâmite de documentação para começar a operar com esses veículos na cidade de Anápolis. Tá certo. Esses trâmites às vezes são demorados, né? Outro dia nós recebemos aqui o Robson Torres e ele estava nervoso. Ele é presidente da Agência de Regulação Municipal. Com o recurso da agência, ele comprou 2 veículos para o atendimento daquela instituição. E os veículos estavam para ser plotados já há algum tempo. Ele não tinha acesso aos veículos, porque para ter acesso o veículo tem que estar plotado. E essa plotagem não terminava nunca, né? Quando envolve órgão público, a coisa nunca tem a velocidade que nós gostaríamos e que precisaríamos. 8h15, mas o que você destaca? Jair, tomara que não demore muito, porque na questão da Polícia Civil vão ser plotados também, né? São veículos operacionais, então vai ter que ser plotado também. Nós ouvimos também o ex-deputado federal Elias Vaz, no presidente do PSB, no quesito política também, né? Deixamos um pouco o assunto da solenidade e falamos com ele um pouco sobre política. Falamos sobre a presença do Lisier, né, como pré-candidato, conversamos com ele sobre a autonomia que o diretor, a comissão em Anápolis tem. Falamos também da possibilidade, que nós nem ventilamos com o deputado Rubens Ottoni, até porque ele foi enfático em falar que não tem o apoio dessa questão de cima para baixo. Então perguntamos se poderia ter essa interferência também. E, estranhamente, ele falou do possível encaminhamento do União Brasil com o PT numa próxima reeleição do presidente Lula, e fala que o Caiado pode até sair pré-candidato, mas não pelo União Brasil, que já está declarando esse apoio. Sim, tem, né? Antes mesmo de ter havido esse lançamento, nós conversamos, né? Tivemos a oportunidade de conversar, e a direção estadual deu aval para o vereador Jacques, que preside o partido aqui, na verdade, tomar essa iniciativa, e a candidatura do vereador tem, sim, o nosso apoio. Presidente, apesar dessa candidatura própria do PSB, através do Lisier Zé Borges, mas como a política é a arte da boa conversa, abre espaço ainda para alguma conversa, ou já está a ponto fechado a candidatura do PSB caminha até as eleições? Olha, o que eu sempre falo com o presidente, o vereador Jackson, é que, na verdade, nós sempre respeitamos a posição que eles tomarem aqui. Se eventualmente eles acharem que um outro caminho possa ser tomado,
nós vamos saber respeitar, né? Foi assim nas eleições passadas, né? O partido aqui é estruturado, o partido aqui é um partido verdadeiro, é um partido que existe de fato, né? Quer dizer, não é só em época de eleição, é um partido que existe durante todos os anos, então ele tem vida orgânica, então é um partido que a gente respeita. O partido de Anápolis tem um grande respeito à direção estadual de Goiás. Então a decisão deles é que eles tomarem aqui, nós vamos respeitar. Olha, não é a conduta normal do partido, né? Nós tivemos raríssimas situações no país com relação ao PSB, onde houve algum tipo de intervenção da direção nacional do partido. Claro que a direção nacional do partido ela tem tem autonomia para tomar decisões, mas não é a sinalização que está sendo feita hoje. A sinalização que está sendo feita hoje é que nós teríamos autonomia aqui em Goiás para tomar as nossas decisões. E a direção estadual tem como princípio respeitar as decisões que a gente não concorda, né? E aí é público, é isso. A nível nacional, o partido tem posição, na verdade é se aliar ao campo da ultradireita, né? Isso a gente eu acho mais do que isso, né? Porque às vezes a ultradireita ela pode se revelar inclusive em outros partidos, depende muito de cada situação. A gente sabe que o Brasil é um país assim que tem diferenças nos estados, né? Então, mais do que questão do PL, às vezes é uma candidatura que o candidato se mostra claramente com viés fascista. Então a gente tem situações assim pelo país afora. Infelizmente hoje esse tipo de candidatura consegue dialogar com uma parte da sociedade. Infelizmente é um problema do mundo hoje, né? Quer dizer, a visão, o neofascismo, essa visão da ultradireita, ela tem na verdade escalado relativamente em todo o mundo, e em Goiás não é diferente. Nós temos alguns dados. Então o que a gente coloca verdadeiramente, é claro que o PL hoje é um partido que caracteriza do ex-presidente e tal, então tem uma tendência quem se candidata por esse partido a ter uma relação bem próxima com o bolsonarismo. Então, objetivamente, que nós não vamos estar caminhando com esse tipo de posição, respeitando quem faz essa opção, mas a posição do nosso partido é um partido que não trabalha no campo da ultradireita. Nós, inclusive, não temos restrição nem de aliar com o partido centro-direita. União Brasil. Entendeu? O União Brasil tem vários. O União Brasil hoje, por exemplo, depende muito, é o que eu disse, a posição que se assume em cada estado. Por exemplo, a nível nacional hoje, o União Brasil tem indicações de 3 ministros, entendeu? Todo mundo sabe que majoritariamente o União Brasil apoia o governo Lula, né? Então, inclusive com grande chance do União Brasil apoiar o Lula nas próximas eleições, né? Então, é o que eu converso com muitos dirigentes a nível nacional do União Brasil, é o que eles dizem, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, né? Agora mesmo, semana passada, o Celso Sabino, que é ministro do governo, disse claramente que o União Brasil provavelmente vai caminhar com o presidente Lula nas próximas eleições. E nessa caminhada do União Brasil, nas próximas eleições, então o senhor acha que o Caiado perde espaço no União Brasil, já que ele pleiteia ser um pré-candidato para 2026? Olha, eu acho que o debate ele é muito liviano, inclusive, né? Porque boa parte das pessoas fala assim, você é contra as saidinhas? A pessoa diz que mas as pessoas não sabem que a saidinha, por exemplo, é para as pessoas já estar no semiaberto. Então essa pessoa fica o dia inteiro na rua, entendeu? É só a questão da saidinha é você permitir que, em vez de dormir no presídio, ela possa dormir com a família. Então as pessoas falam, mas essa pessoa não pode estar na rua. Não, ela já está, entendeu? Porque é isso que é o problema. Então, só que tem um grupo de pessoas hoje que vai para as redes sociais e faz uma manipulação desse tipo de informação, fazendo com que as pessoas pensem diferente do que é o real. Então, é uma situação lamentável. E um outro problema que nós temos hoje, o problema dos presídios hoje, as progressões, todas essas iniciativas, elas existem exatamente para incentivar um bom comportamento dentro do presídio. Então, quando você começa na verdade, a eliminar esse tipo de situação, é como se você dissesse para as pessoas lá que não adianta nada ela ter bom comportamento. Quer dizer, vira um prato fértil, né? Na verdade, uma situação para as facções criminosas cometer as computações que têm sido feitas dentro dos presídios. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje no problema da violência no país, na minha opinião, são exatamente os presídios, porque é onde mais, né, as facções criminosas conseguem fazer as cooptações de pessoas para na verdade, adentrarem as suas organizações. Então, é uma situação complicada isso. Eu acho que é uma visão que todo especialista, por exemplo, que estuda esse assunto, diz que isso é um tiro no pé,
Na verdade, você está parecendo que está combatendo a violência, quando na verdade você está incentivando a ter mais violência ainda. Né? Então, favor ou contra? Você certinho, é favorável. Tá aí então, Jair, o Elias Vaz falando, né, do momento político do PSB, confirmando também o que fala o deputado federal Rubens Ottoni da parte de conversação, né? Tanto com o PSB como com o PSD, e está aí o representante regional do PSB, Elias Vaz. Tá certo, são 8h22, intervalo, e nós vamos voltar daqui a pouco trazendo mais informações. Fale com a gente pelo WhatsApp da 105 99623 1057. Você está ouvindo o Manhã 105. Jornalismo de responsabilidade. Compromisso com a verdade. Aqui, o foco é a notícia. Analistas políticos com olhar clínico e imparcial. Repórteres esportivos que dão show de bola, fazendo a diferença na sua manhã. Profissionalismo e dedicação máxima para trazer a você, ouvinte, aquilo que faz a diferença no seu dia a dia. Na 105 FM, a sua voz tem vez. Pelo nosso WhatsApp 9623 1057. Manhã 105, com o ícone do jornalismo goiano, Jairo Mendes. A dengue mata. Sentindo dores. Dei enjoo, vômito e até um desmaio. É como se fosse um trator passando em cima da gente. Fiquei 3 dias internada. Uma coisa que vai te tirando a energia. Começou a surgir umas manchas vermelhas pelo corpo. A sensação que eu tive era de morte naquele momento. Eu tive muito medo. Eu acho que eu não desejo isso nem pro maior dos meus inimigos. Mantenha calhas limpas e cuide do seu quintal. Faça a sua parte. Uma campanha da Rádio 105 FM.